Oi, gente, meu nome é Ângela Mota. Vim aqui falar hoje sobre abuso sexual, as sequelas desse abuso sexual, o que eu comentei no vídeo passado. Então, vim aqui fechar esse tópico com vocês e falar a respeito disso. O abuso sexual, ele é uma ferida invisível. Eu sempre digo que o abuso é um crime hediondo contra a vida, porque ele arrebenta com a vida emocional de uma criança, e essas consequências, essas sequelas, elas vão perdurar pela vida dessa pessoa abusada eternamente, enquanto ela viver. Não tem jeito. Por mais tratamento que ela faça, por menos tempo que dure esse abuso, porque quanto mais tempo durar o abuso, pior, né? Essa consequência vai estar lá. Um outro dado importante: abusos sexuais efetuados por pessoas próximas, isso é, parentes, o tal do incesto, né? É o pior abuso que pode se ter, porque é a quebra do amor, né? A quebra da confiança. Terceiras pessoas, que são aquelas pessoas que estão ao redor da família, quando abusam da criança, elas quebram a confiança que essa criança tem, que esse adolescente tem. Mas é mais fácil remediar essa situação em termos emocionais por profissionais adequados do que quando há um incesto. O incesto, ele arrebenta, ele devasta efetivamente com o emocional de uma criança. A criança vai ter sérios problemas, a afetação no seu relacionamento, no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, sexual, no decorrer da sua vida, enfim, questões muito sérias que advêm dessa questão do abuso. Eu fiz uma anotação baseado numa monografia que eu li de uma moça chamada Patrícia Jacó. Ela fez um curso de terapia familiar na USP, e a monografia dela é espetacular, espetacular. Eu vou depois deixar relacionado aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Ela fala o seguinte: o impacto na vida adulta, transtornos psiquiátricos, transtornos alimentares, bulimia, anorexia, a obesidade, transtornos depressivos com autolesão e até mesmo suicídio. Lembra que eu comentei lá no outro vídeo? Transformação da imagem corporal, transtornos da vida sexual na fase adulta, a dificuldade de se relacionar, a dificuldade em ter relacionamento amorosos. Para as mulheres, pessoas que têm vergonha do seu corpo, pessoas que não conseguem se valorizar junto ao seu parceiro, são normalmente mulheres submissas quando adultas, normalmente mulheres muito travadas, que não conseguem ter prazer com seu próprio corpo, não conseguem dizer para o seu parceiro o que lhe dá prazer, falar sobre sexo com seu parceiro. Isso é uma característica muito grande para as mulheres. Elas não conseguem se insurgir contra questões violentas. Lá na violência contra a mulher, muitas mulheres não conseguem. Por que elas têm grande dificuldade de falar sobre violência que elas sofrem? Exatamente por isso, porque elas vêm de uma situação de abuso sexual, ou até mesmo outros tipos de abuso infantil, que simplesmente elimina a sua autoestima e impossibilita dela ter a coragem de falar sobre isso. É uma forma que ela é a vergonha, a culpa, é o temor, é o medo de sempre comentar a respeito dessas questões. Nos homens, eles podem ter comportamentos como homofobia, banalização da sua masculinidade, tipo quando ele é feito através de esse abuso é feito através da figura feminina, né? Por que ele não falar sobre isso com outra pessoa pode colocar ele numa situação como sendo frouxo, como sendo gay e tudo mais, e isso não quer dizer que ele seja, porque efetivamente um abuso sexual praticado por uma mulher contra um menino tão devastador quanto um abuso praticado por um homem contra uma menina. É tão devastador quanto, né? Síndrome do vampiro. O que é a síndrome do vampiro? Quando esse menino utiliza da mesma ferramenta. Ele passa a ser um adulto abusador. E aí uma diferença muito, muito interessante, que nós vamos linkar lá naquela outra situação que nós falamos, do pedófilo. O abusador, a vítima do abuso, quando ele exerce essa síndrome, como ele tem essa síndrome do vampiro, ele, na verdade, ele vai querer utilizar isso. Por quê? Porque é a imposição do poder, né? Ele foi tão machucado lá atrás que ele quer machucar
também outra pessoa, seja criança ou adolescente, da mesma forma como ele foi. E isso não quer dizer que ele tenha prazer com isso, prazer sexual. O prazer dele, na verdade, não é nem prazer, é uma forma que ele tem de exercer o poder, de se vingar da figura que o machucou lá atrás, né? De se vingar do seu medo, botar para fora esse seu ódio, botar para fora essa sua raiva contida, que ele não consegue de outra forma, por vergonha, por culpa, se desfazer dela, né? Então ele utiliza dessa ferramenta, ao passo que o pedófilo não. Lembra lá, a pedofilia é uma doença e o pedófilo ele utiliza, ele tem atração sexual por criança, ele se sente atraído sexualmente por criança. Então aí está a grande diferença que nós tínhamos comentado lá naquela situação, né? Além da síndrome, o abuso de substâncias psicotrópicas, álcool, droga, é uma realidade muito forte, tanto de um lado como do outro, mas dos meninos mais, né? Relações na vida adulta completamente conturbadas, também pluralidade de parceiros e parceiras, né? Utilização da mácula do seu corpo, isso ele não liga de se proteger, a mesma coisa acontece também com as mulheres, né? Não se tem aí o cuidado com o corpo, isso tem muito a ver com a forma também de lidar com o corpo do outro, né? Se eu fui machucado, eu também posso machucar outra pessoa, não no sentido de imposição de dor, mas na cabeça, por exemplo, a ausência de preservativos, coisas dessa ordem, né? Propagação de doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso vem a reboque dessa situação. E ainda, para os homens, né, é muito interessante a questão da imposição da dor a outras pessoas através do sexo e, principalmente, o sofrimento no ato sexual. Muitos homens utilizam dessa ferramenta. Lembra lá do continho, 50 tons de cinza? Exatamente. É exatamente isso. Abusos sexuais ou abusos infantis normalmente remetem a homens violentos na hora do sexo, não porque eles não gostam de sua parceira, mas é uma forma que eles têm de colocar para fora essa angústia que os atormenta. E principalmente quando eles gostam de sentir dor, é uma forma que eles têm de se punir, como se eles ainda carregassem aquela culpa lá de trás, aquela vergonha que o abusador impõe a uma criança abusada, e na verdade essa culpa não existe, né? Essa vergonha não existe, não deveria existir, mas infelizmente ainda acompanha muitos adultos que sofrem esse tipo de abuso. Então, isso aí é um pano rápido que eu estou dando a respeito dessa questão. O que eu acho que é importante a gente estar atento a esses sinais. Lembra lá do comportamento modificado da criança quando ela sinaliza? Então, é importante a gente estar atento a esses sinais, porque eles é que vão dar para nós, é um pedido de socorro da criança e do adolescente, e ele que vai dar, esses sinais é que vão dar para nós a possibilidade, seja mães, pais, quando os abusos não são efetuados por esses, mas sim por terceiros ou outros entes da família, a escola, pessoas que trabalham com a criança, pessoas que lidam com a criança, cursos de língua, outros cursos de atividades, vão dar a essa criança a chance de ter esse resgate na medida que eventualmente venham a denunciar ou venham chamar a atenção para os comportamentos modificados que essa criança possa ter quando são alcançadas por abuso, seja sexual, seja de outra linha. Então, nós, operadores de direito, também temos que estar atento a isso, e isso é muito importante, por isso é muito importante falar sobre isso, por isso que a gente não pode deixar de levantar esse assunto, por mais penoso que seja e por mais espinhoso que seja. Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado aí da explanação e com relação ao que trouxemos aqui. Dá um like aí no vídeo, comentem, curtam o canal, se inscrevam no canal, que mais tarde tem outras novidades, tá bom? Fiquem com Deus, beijo!